Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, por favor, irmãos. Êxodo 14. Talvez você está aqui e o seu ano ainda não acabou. E você está aqui nessa noite, Êxodo 14. Eu quero ver algumas lições com vocês, dos versos 10 ao 25. Nós não vamos ler tudo inicialmente. Eu quero ler apenas o 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Peça a Israel que marche. Peça a Israel que marche. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, não sem expectativa. Nós entramos aquelas portas adentro, querendo ouvir a Tua voz. E o Senhor fala pela Tua palavra. Que o Senhor não permita que saiamos aqui como nós entramos de forma alguma. Dê-nos um norte ainda neste final de ano e nesses próximos anos ou ano de 2023 que está por vir. Acalma o nosso coração. Fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu te dou graças em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor. Irmãos, por muitas vezes eu tenho experimentado isso nesses dias. Você caminha debaixo de uma promessa. Debaixo de uma promessa. Mas há um propósito para chegar até a promessa. Há um processo até chegar até a promessa. E nós, por muitas vezes, chegamos diante do mar. E havia uma promessa de Êxodo 6, 7. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Êxodo 12, 40. O povo esperava isso há 430 anos. Eram 430 anos de espera. Porém, os dias de espera estavam acabando. Com uma série de 10 pragas, Moisés desafiou o poderio de Faraó a libertar o povo. 10, uma sucessiva da outra. Moisés, por instrução divina, guiou o povo por meio ou através do Mar Vermelho até a península do Sinai. E eles estão de frente ao mar, debaixo de uma promessa. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Porém, eles olham para trás, haviam 600 carros de fazer. Como é que nós vamos chegar? Como é que a gente vai fazer? Muitos de nós estamos nessa realidade. Nós nos vemos num beco sem saída, quer fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. E nós não vemos saída, porque nós olhamos para trás, o inimigo é mais rápido, é mais forte, é mais armado. O que fazer? A primeira coisa que eu vi no verso 10, vá comigo para ele que nós não lemos. A primeira coisa é clamar. Olha o 10. E chegando o Faraó, os filhos de Deus levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós não sabemos o que fazer é clamar. A primeira coisa a fazer quando não se sabe o que fazer é orar. É falar com aquele que está no trono e que sabe de todas as coisas e faz todas as coisas. Escute isso. Eles temeram muito debaixo de uma promessa. Então, clamaram ao Senhor. Irmãos, é a mesma realidade. Nós temos uma promessa. Eu vou fazer. Só que no intercurso, o medo vem. Os medos vêm. E nós precisamos fazer o quê? Clamar ao Senhor. Clamar. Atos 12.
nos diz que Herodes Agripa I havia matado Tiago e prendido Pedro, com o propósito de matá-lo depois dos 7 dias da festa da Páscoa. Só que Atos 12:5 nos diz que o povo estava reunido, eles oravam por Pedro de forma incessante, até que Pedro fosse solto. Incessante, equitenos, com fervor. Eles oravam com fervor até que o seu líder fosse solto. Eles não desistiram até que o seu líder fosse solto. Irmãos, nós podemos parar de fazer muitas coisas, mas orar, não. 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 Irmãos, escute isso. Deus é capaz de descortinar coisas para aquele que ora, para aquele que clama. Escute essa palavra. Deus é capaz de abrir cortinas para aquele que clama. Você está aqui nessa noite. O primeiro ponto aqui para nós é: não cesses de clamar ao Senhor. Não pare de clamar aquele que pode mudar a sua vida, a sua história, a sua casa. Não cesses de clamar ao Senhor. Não desista. Ore, 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 ore mais, ore mais. Primeiro, eles clamaram ao Senhor. Segunda coisa, seja grato. Olha o verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Irmãos, notem que depois de clamar, eles murmuram. Notem que depois de clamar, eles reclamam. Entre o propósito e a promessa há um processo. E às vezes, por não entendermos os processos, reclamamos. Há processos de Deus para nós. Ainda que você não entenda os processos, você tem que entender Deus. Ele é Pai, Ele cuida de você. Êxodo 7, 8, 9, 10 e 11. Há 10 pragas, 10 milagres, mostrando que Deus cumpriria aquilo que Ele havia prometido. Sim ou não? Se existe um que cumpre, é Deus. Se existe um que não retrocede naquilo que promete, é aquele que está sentado num alto e sublime trono, Deus. Porém, às vezes por não entender, murmuramos. E a murmuração é uma insatisfação contra o próprio Deus. Jonas capítulo 4, dos versos 6 ao 8, é um texto muito conhecido de todos nós. O Senhor faz nascer uma planta. No dia seguinte, ele enviou o verme e matou a planta. E Jonas diz: melhor é morrer do que viver. Irmãos, às vezes Deus nos ensina com plantas. Exatamente como Jonas. Se existe uma promessa, nós precisamos confiar no caráter de Deus que fez a promessa. Ele não muda, Ele é imutável. Portanto, ainda que você não entenda, seja grato a Deus em tudo. Você que me escuta e você que está aqui no templo, seja grato. Seja grato a Deus. Em nome de Jesus. Terceiro, não tenha medo. Olha o verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Geralmente, aquilo que nós não entendemos nos causa medo. Geralmente, aquilo que passamos e não entendemos nos traz medo. E geralmente, medos que não entendemos
nos fazem parar. Mas o inimigo é grande, não temas. Mas o inimigo é mortal, são 600 cavalos, não temas. Gênesis 12:1, Deus aparece para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua casa e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não diz o texto que Abraão teve medo, mas você vai para Gênesis 15:1, quando Deus vai dar uma palavra para Abraão, ele vê que ele estava com medo e Deus diz: não temas. Porque como que você vai para um lugar que você não sabe, fazer o que você não sabe, sem recursos, fazer o que Deus mandou? Irmãos, isso é para quem tem fé. Nem todos andam por fé, andam por vista. E vida cristã se anda por fé e não por vista. Agora, Deus dá uma palavra para Abraão em Gênesis 15:5, dizendo: olha para os céus, conta as estrelas, se é que tu podes. Irmãos, Deus remove as limitações de Abraão de 3 formas. Primeiro, conduz Abraão para fora. Escute isso aqui, preste atenção. Primeira coisa que Deus faz é conduzi-lo para fora da tenda. Abraão estava dentro de uma tenda, estava cercado por paredes de lona. Às vezes nós não conseguimos enxergar com claridade dentro do círculo vicioso que vivemos. Então Deus quer fazer coisas maiores e fará maiores. Ele fala assim, ó, por favor, vai para fora. Por favor, dá um passo e vai para fora. Porque aí dentro você não conseguirá ver o que eu tenho para você. Vai para fora. Segunda coisa que Deus faz, ordena Abraão a levantar a cabeça. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar porque nós estamos olhando para baixo. Escute isso aqui. Olhamos para baixo. E Deus fala assim para Abraão, olha para cima. Para de olhar para baixo. Para de olhar para as circunstâncias ao seu redor e olha para cima. Ei, irmão, olha para cima. É de lá que vem os escapes. É de lá que vem o socorro, como diz o Salmo 121. De onde me virá o socorro? Do alto. O nosso socorro não vem da terra. O nosso socorro vem de um alto e sublime trono. Louvado seja Deus por isso. Terceiro, Deus ordena a Abraão a contar as estrelas. Ele nunca conseguiria contar. Qual é a lição aqui para nós? Irmãos, o que Deus está por fazer é incontável. Pastor, o que Deus está por fazer aqui, não tem como contar. Porque se nós conseguimos explicar o que está acontecendo, não é de Deus. As coisas que Deus faz é para confundir mesmo. É para confundir homens e até nós. Irmãos, o que Deus está por fazer, Deus está trabalhando. E nesse trabalhando, Deus pode mudar a história a qualquer momento. Seu filho pode voltar, seu marido pode voltar, tudo pode mudar, tudo. Conte as estrelas, Deus não tem como contar. É assim que Deus faz, é incontável. Havia uma promessa em Marcos 4:35, daquele que criou os céus e as estrelas, para os discípulos, vamos passar outra margem. Só que no meio do caminho, sobrevém uma tempestade. Os discípulos estavam passando por processos. E quando a tempestade veio, Jesus olha para os discípulos em Marcos 4:40 e diz assim, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Muitas vezes nós ficamos com medo e duvidamos que Deus esteja no controle. Você está com medo, algum medo hoje à noite? Você poderia dar nome aos seus medos? Meu medo é. Os meus medos são. Nós ficamos com medo.
Porque nós duvidamos que Deus não esteja no controle. E aí nós ficamos com medo. Irmãos, quando Jesus diz assim ao vento e ao mar, acalma-te, e emudece. Diz Marcos 4,41 que eles possuídos de grande temor. A palavra temor aqui é pobeo. Não é mais um medo covarde. Não. Eles são possuídos de temor. Porque eles entendem que o Criador dos ventos e dos mares estavam com eles no barco. Irmão, e detalhe, vento e o mar têm ouvidos. Ele disse e o vento e o mar obedeceu. Sabe por quê? Porque eles são criatura, eles obedecem àquele que criou todas as coisas. Irmão, hoje à noite, Deus diz para nós, não tenhas medo, porque aquilo que você está passando não é maior do que aquele que está sentado no trono do meio, não é. Ele é poderoso e faz o que quer com quem quer e na hora que quer, e o nome dele é Jesus Cristo. Quarto lugar, não se precipite. Olha o 13. Irmãos, isso é forte. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Que os egípcios que agora vêm, nunca mais os tornareis a ver. Aquietai-vos. Temos a tendência de tomar decisões apertadas na hora do aperto. Sim ou não? Meu Deus, e agora? Não vai dar. Eu vou fazer e faz errado. É agora. Não, não é agora. Irmãos, escute uma palavra aqui, por favor. Quando não vemos saída, não crie uma. Não queira abrir uma porta onde não há. E não queira fechar que está aberta. Tira as mãos. Descanse. A palavra aqui é aquietai-vos. É o Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só Ele me faz repousar seguro. Deita e dorme, tira as mãos. Você tem conseguido dormir? Tem conseguido descansar? Tem conseguido aquietai-vos? João 18:10. Simão Pedro puxou uma espada que jazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita do homem. Pedro trava a batalha errada, com a arma errada, na hora errada e com a motivação errada. Não era para ele fazer nada. Escute, irmãos, existem momentos que eu preciso deixar a caneca e sossegar. Existe uma hora para fazer, mas existe uma hora para não fazer. E Deus está falando com pessoas aqui. Deita e dorme. Mas e os meus filhos? O Senhor cuida. Mas e o meu marido? Deus cuida. Mas e a minha empresa? Deus cuida. Não foi Ele que te deu? Mas e a minha família, pastor? Aquele que está sentado no trono do meio cuida. Cuida. Aquietai-vos. Irmãos, existem lutas que não podem ser ganhas e nem ser medidas por força, apenas pelo sossego.
Há uma canção que eu vinha escutando com a minha família, vindo de carro, que nós viemos de carro para cá. Há uma canção do Paulo César Baruch, acho que foi uma regravação. O refrão é assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meu Deus, irmãos, o trabalho é descansar, então descanse. Tire as mãos. Às vezes Deus não faz porque a nossa mão está lá. Ele diz: tire as mãos. Por favor, tire as mãos. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem, no grego, lancem para longe e não queira tomar. Apenas uma parte da ansiedade, ele diz toda. Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ó igreja de Deus, ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, da sua casa. Ele cuida. Louvado seja Deus. Quinto lugar. Olha o 14. Creia na promessa. O Senhor pelejará por vós. E vós vos calareis. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz para o texto. Que motivos temos para reclamar quando temos a promessa de que o Senhor pelejará por nós? Me responda. Irmãos, isso aqui não é palavra do homem. É palavra de Deus. Que motivos temos para reclamar quando temos a promessa de que Ele pelejará por nós? Não é você que faz. É o Senhor. Não somos nós. O Senhor pelejará por vós. E vós fiqueis ou ficareis xarape, calados. Gênesis 26, eu me lembro desse texto agora, não está aqui. Diz que havia fome na terra. E a fome quer empurrar Isaac para o Egito. Às vezes a fome quer nos mandar embora de onde Deus quer que estejamos. Irmãos, às vezes as circunstâncias nos mandam para longe de onde Deus quer. Escute isso. Não podemos crescer na fé. Fé e oração. Se lembram? Não podemos crescer na fé sem passar pelas dificuldades. Não há crescimento pulando fases. De Gênesis 26, 2 e 3. E o Senhor aparece a Isaac e diz assim para ele: não desças ao Egito, fique na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Olha quanta coisa em 2 versos. Deus diz assim para Isaac: não fuja, fique. Floresça onde você está plantado. Não adiantará fugir, porque a luta é cíclica, ela volta. Se eu não for aprovado agora, ela virá na frente. Então Deus disse para Isaac: não fuja, fique. Deus acalma o coração de Isaac dizendo: eu estou contigo, eu tomo conta da tua descendência, Isaac. Você não precisa buscar comida, eu sustento você, eu guardo você, eu cuido de você, eu cuido da tua descendência. Não temas, fique onde você está, eu sustento você em tudo. Irmãos, nós não dependemos da provisão, dependemos do provedor. Ainda que tudo na terra cesse,
o céu continua aberto, 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 e continua abençoando o povo dele, que obedece a ele, e está onde Deus quer. Não fuja, fique, e floresça onde você está, que Deus vai abençoar você, onde você está, assim diz o Senhor. Irmãos, o lugar mais seguro da terra é dentro da vontade de Deus. Pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar que sua graça deixe de prover o que necessitamos. Lucas 5:4, depois de pescarem à noite, Jesus disse: Pedro, lança as redes. Sabe o que Deus manda dizer para vocês aqui? Por que você estava querendo encostar as redes? Por que você estava querendo parar? Por que você estava querendo desistir? Quem mandou? Lance as redes. Mas quem mandou lançar as redes? O Senhor. O Senhor mandou lançar as redes. Há peixes que os nossos olhos naturais não viram, mas Ele viu. Lance as redes. Lance as redes, povo do Senhor, e espere coisas novas da parte do Pai. Há peixes, muitos peixes. Lance as redes, quem mandou foi Jesus. João 4,35 diz que Jesus, depois do anúncio da mulher samaritana, ele diz assim: ergam os olhos, vede os campos, já branqueiam para a ceifa. Ou seja, a mulher falou, o campo já está branco para a colheita. Eu fiz tudo, diz Jesus. Eu faço tudo, está tudo pronto. Vocês não precisam mais fazer nada. Ergam a cabeça. Ei, povo de Deus, erga os olhos, levanta a cabeça, os campos estão brancos. Ele já fez tudo. Creia. Creia naquilo que você ouviu. Creia. Sexto, olha o 15. Não pare. O verso lido. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Peço ao povo que marche. Irmãos, se existe uma coisa que nós queremos parar de fazer em meio às crises, é parar de caminhar. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu fui até agora, Deus não vai fazer o que Ele cumpriu para mim, é melhor parar. Quem mandou? Quem mandou você parar? Quem mandou você sair do louvor? Quem mandou você parar de trabalhar para Deus? Quem mandou? Quem mandou você encostar as suas armas? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou você parar de fazer o que Deus lhe chamou a fazer? Quem mandou? Há pessoas aqui que precisam voltar. E antes do ano virar. Você precisa se levantar. E você precisa continuar caminhando. Irmãos, Marcos 7, a partir do versículo 23, fala de uma mulher grega de origem sirofenícia. Diz o texto que ela deixa sua filha com demônio na cama. Sabe o que é demônio numa filha? Todos aqui sabem. Deixar uma filha deitada na cama com demônio. Tem noção que é isso? Ela deixa a filha endemoniada em casa e ela vai até Jesus. Detalhe, a mulher era grega de origem sirofenícia, ou seja, ela não conhecia Jesus.
Diz Mateus 15, 22, que ela chega diante de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Irmãos, a filha tinha demônio. Era uma causa urgente, a mulher precisava de cura, de libertação. Porém, diz Mateus 15, 23, que diante do clamor da mãe, os discípulos de Jesus, os discípulos, eles olham para a mulher, para Jesus e dizem: Senhor, despede-a. A mulher vem clamando atrás de nós, está fazendo barulho atrás de nós, manda a mulher embora. Você tem enfrentado discípulos? Os discípulos, em vez de amar, querem mandar embora. Os discípulos, em vez de abraçar, querem mandar embora. Diante do clamor da mulher e diante do desprezo dos discípulos, diz Mateus 15, 23, que Jesus não respondeu palavra. Irmão, você quer ver uma coisa machucar-nos? É o silêncio. Às vezes, o silêncio de Jesus diante do nosso clamor machuca mais do que as próprias pedradas da vida. Quando Deus vai responder, diz Mateus 15, 24, que ele diz assim para a mulher: eu não vim para vocês, eu vim para os judeus. Meu Senhor Jesus Cristo, eu não vim senão para a casa de Israel, eu não vim para os gentios. O que a mulher poderia fazer? Ir embora. O que ela fez? Insistiu. Irmãos, Deus tem resposta para aqueles que insistem. Deus tem resposta para aqueles que continuam caminhando. Não pare. Irmão, em nome de Jesus, não pare. Não pare, você não pode parar de caminhar, você não pode parar, não pode. Dize aos filhos de Israel que marche, dize aos filhos de Israel que marche. A mãe não desistiu do filho e você não pode desistir de nada e de ninguém, diz o Senhor. Quem mandou você desistir do seu marido? Quem? Ei, mulher, quem mandou você desistir do seu cônjuge? Quem mandou? Deus diz para mulheres aqui: eu não desisti dele. Por que você desistiu? Ô marido, por que você desistiu da sua esposa? Por que você desistiu do seu irmão? Acha que Deus não pode tirá-lo das drogas? Acha que Deus não pode salvá-lo? Acha que Deus não pode arrancá-lo de onde ele estiver e colocá-lo na luz? Não crês? E isto pergunta ao Senhor? Não crê você que está aqui nessa noite que eu posso salvar a sua casa toda? Não crês? Irmãos, não existe ninguém irrecuperável para Jesus. Ninguém. Ele continua salvando prostituta, ele continua salvando adúltero, ele continua salvando das drogas, ele continua salvando das bebidas, porque ele é Deus. Escute! Não desista. Sétimo, use o que você tem. Olha o 16. E tu, escuta isso aqui, irmão. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Irmão, escuta essa palavra aqui, por favor.
Era como se Deus dissesse assim para Moisés: Moisés, usa aquilo que você tem. O que você tem em mãos? Deus disse: o que você tem é o cajado, pega o cajado e bate. Use. O grande problema nosso é que nós não queremos usar o que nós temos em mãos. Deus pergunta para nós aqui, Graça Church, o que você tem em mãos? Use-o. Você vai bater, o mar não vai se abrir. Sabe por quê? Porque quem abre o mar sou eu. Eu quero que você pegue aquilo que você tem nas suas mãos e use. Eu vou fazer. Coisas grandes começam com coisas pequenas, com aquilo que temos em mãos. Foi Faraó quem teve o sonho, mas foi Moisés quem se apresentou para o cumprimento do sonho. Muitos terão sonhos, mas Deus usará quem tem autoridade para cumprir os sonhos. Escute essa palavra. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, homens e mulheres de autoridade é que farão a diferença. Levanta e bate. E deixa Deus fazer. Crês assim? Eu encerro com 3 colocações. Primeiro, Deus caminha conosco todo o tempo. Olha o 19. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou para trás deles. Irmãos, escute isso aqui, por favor, não esqueça. Entre nós e eles, há Deus. O anjo aqui é um anjo com A maiúsculo. É o próprio Deus que caminhava com o povo em tempos de dificuldade. Se existe uma coisa que nós precisamos crer, é que entre nós e todos os adversários, Deus está conosco. Deus caminha conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo, Deus continua providenciando saídas para o seu povo. Olha o 21 e o 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, Deus continua providenciando saídas para nós. Deus continua fazendo aquilo que nós não podemos fazer, porque se existe uma promessa, Deus cumprirá a promessa em meio a processos. Se você está nos processos, você precisa continuar caminhando, porque quem prometeu não está na terra. Deus falou que ia fazer, então creia que Deus continua abrindo o mar onde não existe. Irmãos, quem disse isso foi o Senhor, não foi homens. Deus continua abrindo portas onde não existem e usando pessoas que não são para fazerem coisas ser ou tornarem a viver, a existir. Deus continua usando pessoas para fazer aquilo que o céu quer e não aquilo que a terra quer. Irmãos, quem manda é Deus, quem manda é o céu, a terra só obedece àquele que está sentado num alto e sublime trono. E último, diz o verso 27 que não lemos, que Deus tira diante de nós os inimigos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar rompeu amanhã, e retomou a sua força.
E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Se existe algo que Deus continua fazendo e vai fazer, é distinção entre o Egito e Israel. Deus continua fazendo distinção dos que são e dos que não são. Não se preocupe se você é. Descanse. Deus vai tirando da nossa frente todo embaraço, Ele vai desfazendo todo nó, e Ele vai falando, entra por aqui, vai por aqui, retroceda um pouco, avança, agora avança, entra à direita, entra à esquerda, porque os que são, não são envergonhados. Sabe o que Deus vai fazendo com aqueles que tentam nos parar? Com licença. Não, ele você não vai poder parar não. Por favor, dá licença. E ele vai abrindo o caminho, a igreja vai ficando cheia. Deus vai salvando e curando pessoas. Deus continua olhando para os que não são e fazendo-o ser. Deus continua fazendo, você precisa crer.